Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Filhos, celebramos hoje, no último domingo do ano litúrgico, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O sentido que se dá hoje é o sentido da universalidade do reino de Cristo. Quando, em 1925, o Papa Pio XI instituiu a festa de Cristo Rei, o desejo dele era gritar para o mundo que negava Deus, que se colocasse em Deus fora da vida do mundo, fora da vida da sociedade, nós abriríamos as portas para o caos, para a anarquia, e o ser humano, ou quem sabe, os sistemas tirânicos se haveriam de colocar no lugar de Deus. Nós assistimos, tem muitos países hoje onde, por exemplo, professar livremente a fé já não é possível, porque o Estado ou o estadista colocou-se no lugar de Deus. A festa de Cristo Rei vem nos lembrar primeiramente isto: o mundo que rejeita Deus vai sempre colocar alguma outra coisa no lugar de Deus, um ídolo talvez. Mas não é um ídolo apenas uma estátua de madeira, de pedra ou de qualquer metal precioso. Mas o ídolo é toda e qualquer coisa, ideia ou pessoa que colocamos no lugar de Deus. Colocar no lugar de Deus não se trata apenas de prestar um culto, de prestar uma homenagem, mas ter aquela coisa ou aquela pessoa ou aquela ideia como norma de vida.
Quem tem Cristo como rei, tem Cristo como norma de vida. Quem não tem Cristo como rei, procura outra coisa para ser a sua norma de vida. Quem tem o seu próprio umbigo como o rei, não é à toa que diz, quando alguém se empina demais o nariz, dizemos como? Fulano tem um rei na barriga. Não é assim? E olha que alguns, o rei é enorme, né? Dá vontade de rir quando vejo certas coisas. Pois bem, proclamamos hoje Cristo Rei do Universo. Não temos rei. O mal e mal que sabemos de realeza é aquela coisa que a gente assistiu recentemente, por exemplo, no Reino Unido, a coroação de Charles. Ou quem sabe quando a gente sabe do juramento que faz o rei de Espanha, ou outros que talvez ainda existam lá pela Europa, ou talvez pela África ou pela Média Ásia. Nós vivemos num sistema que se diz democrático, porque todos nós temos que ir às urnas fazer as eleições. Nem sempre o sistema é transparente sobre a forma de como é colocado um governante para governar a nação. Vivemos na ilusão que existem 3 poderes em harmonia, quando a gente vê um querendo se sobressair sobre os outros. Vivemos tudo isso, nessa confusão. Um rei, pelo menos pela natureza da coisa, ele acumularia os 3 poderes. Legislativo, porque ele faz as leis. Cristo ditou as leis. Basta ver o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Um rei é aquele que governa, que guia, que vai à frente. Hoje ele se mostra como pastor. Já expliquei para vocês que o pastor não é como o vaqueiro. O vaqueiro corre atrás e mete o chicote e o gado corre com medo. Mas o pastor conquista a confiança das ovelhas, vai à frente e as ovelhas o seguem. Se ele sobe, elas sobem. Se ele desce, elas descem. Se ele passa num rio, elas vão atrás. E o pastor cuida, vai atrás da ovelha desgarrada. Não deseja que nenhuma se perca. O rei também tinha o poder judiciário, onde se aplicavam as leis, exigia-se cumprimento, dava-se sentença. Hoje, no Evangelho de São Mateus, Cristo é mostrado, ele mostra a si próprio como pastor e como juiz, que ao fim da história da humanidade nesta terra vai separar os bons dos maus, aqui usando a imagem de ovelhas e cabritos. Faz parte do reino de Cristo quem? Primeiramente, os que seguem a Cristo por uma resposta dada a um dom recebido, o dom da fé, a graça da fé, a graça do batismo, a obediência aos seus mandamentos, o dar para ele a atenção tal como ele instituiu que deveria ser, o culto, a norma moral, tudo isso, mas principalmente quem cumpre a lei do amai-vos assim como eu vos amei. Nesse sentido, muitas outras pessoas que estão até além ou aquém dos limites da igreja, diríamos assim, aqueles que nunca chegaram a conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu povo redimido, porque o povo redimido é a igreja, mas que com sinceridade de coração procuram conhecer o bem, a verdade e a justiça, e ao conhecer os põem em prática, esses também indiretamente participam do reino de Cristo. Não é à toa que o juízo é universal. Todos os povos serão reunidos diante dele. E é o amor a regra para esse julgamento. As obras de misericórdia nós as conhecemos, o catecismo pontua, 7 corporais e 7 espirituais. Aqueles que aprenderam de Jesus e colocam em prática a lei do amor, esses tomarão parte no reino dos céus. Quem não, quem achou que apenas um mero culto ou o simples fato de ter sido batizado já estaria com o céu garantido, certamente, se não cumpriu a lei do amor, terá uma grande decepção. Podem ter certeza disso. Vejo, e às vezes com uma certa preocupação,
Muita gente hoje se preocupando com as aparências e triunfo, o famoso triunfalismo, pompas que nem sei se tem mais sentido nos dias de hoje, tentam se reviver coisas de séculos passados. Mas a gente olha no dia a dia, na forma de se comportar, de falar, de conduzir sua vida e até mesmo as instituições de que são responsáveis, a gente vê que falta ainda conversão. Aí existe uma ignorância do Evangelho e uma ignorância daquela lei principal que o nosso Senhor deixou: amai-vos como eu vos amei. Não se trata de um amor qualquer, não se trata de um amor dito de forma genérica e vazia, como muitas músicas de qualquer gênero que nós possamos curtir. Não se trata de um amor apenas uma palavra sequestrada por muita gente sem amor, mas que só tem egoísmo e carência, e com isso diz: eu estou amando fulano para eu ser amado por fulano, o importante é o amor, e se nós nos amamos ninguém deve julgar. Não se trata desse amor genérico e que está popularmente no imaginário comum. O amor de que se trata aqui é aquele que o Filho de Deus viveu e se pôs como modelo. Amai-vos assim como eu. Apenas na prática deste mandamento, de fato, efetivamente participaremos do reino de Cristo. Proclamar Jesus como o Rei é colocar em prática a sua lei. É passar por este mundo sabendo-se cidadão de um reino que não é deste mundo, mas que passando neste mundo deixa suas marcas, deixa os seus sinais. Basta olhar a vida dos santos e nós enxergaremos os sinais de um reino já presente neste mundo, embora não realizado em plenitude. Olha a vida dos santos, você vai saber do que estou falando. Olhe do que eles foram capazes por amor a Deus e por amor ao próximo. Olha quantas doações de uma vida inteira aos mais pobres, nos quais se via o Cristo sofredor e que esperava o nosso amor. Às vezes pensamos que Cristo só espera o nosso amor no sacrário ou no ostensório, e não passamos disso. Este amor que no culto nós expressamos, ele deve se também concretizar na vida comum do dia a dia depois que saímos dessas portas. Se este amor que prestamos no culto não se concretizar quando encontramos o irmão necessitado, então o nosso culto ele se torna um teatro vazio e sem sentido, uma hipocrisia. Não percamos aquelas oportunidades que a providência nos dá. Lembre que a fé, por afirmação do próprio Jesus Cristo, deve nos levar a enxergar o que os olhos não veem. Quando você vê um maltrapilho, você deve enxergar além. Quando você vê uma pessoa completamente destruída por um vício, você precisa enxergar além. Por que é que tantos santos se dedicaram ao serviço dos pobres? Por que é que Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa, se dedicou a tanta gente que estava xingando ela enquanto ela ajudava? Por que será que Santa Dulce se submeteu a tanto, mesmo com a saúde completamente fragilizada? Quando a fé nos leva a ver o que os olhos não enxergam, nós seremos capazes sim de atos concretos de amor, porque Cristo estará ali, naquele necessitado. Não faz muito tempo, poucos dias, celebramos, por exemplo, Santa Isabel de Hungria. Santa Isabel teve uma sogra igual àquelas das piadas, que ninguém suporta. A mulher era o cão na vida da santa. Então, ela toda hora enchia a cabeça do filho que não gostava daquela mulher, que aquela mulher fazia coisas demais fora do palácio e era serviço aos pobres. E quando Isabel teve a capacidade de levar um leproso para limpar suas feridas no próprio leito, na própria cama, a sogra, quando ficou sabendo que ela estava com alguém no quarto, foi encher a cabeça do filho dizendo que Isabel estaria botando chifre na cabeça do marido com outro homem deitado na cama. E de fato, quando o marido abriu a porta do quarto, o que é que ele viu?
aquele leproso se transformou em Jesus, no Cristo, que estava todo chagado, e era sua mulher que limpava as chagas do Senhor. Então o esposo se deu conta que a sua esposa era verdadeiramente uma santa, era alguém de Deus. Que pena que logo em seguida o marido numa batalha veio a falecer e Isabel ainda teve que sofrer nas unhas da sogra. Vocês que são sogras, prestem atenção no que andam fazendo, viu? Se a sua nora é do tipo que você acha que não vale um conto, faça o possível para conquistá-la para Deus e depois deixe Deus fazer o resto da obra. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, rezando pela conversão da pessoa. Segundo, dando testemunho. Se a nora enxergar em você uma megera, lascou-se. Vai ficar muito difícil. Não é à toa que inventaram um ditado que diz assim: feliz foi Adão que não teve sogra. O povo de Itabaiana dizia assim: feliz foi Adão, não teve sogra nem caminhão. Mas esse é lá em Itabaiana, a terra dos caminhoneiros. Mas brincadeiras à parte, meus filhos, pensemos. O que eu gostaria que vocês lembrassem de hoje não é da sogra de Santa Isabel de Hungria. O que gostaria que vocês lembrassem hoje é que no pobre, Cristo espera o nosso amor. No doente, Cristo espera o nosso amor. No preso, desprezado, mas ele está ali porque tem culpa. Não, ele está ali porque não teve talvez na vida uma chance de amor. Ele vai continuar ali porque vai continuar faltando amor. E se ele sair dali continuando ainda com a mentalidade de criminoso, é porque nenhuma misericórdia chegou até ele. Se disponha você também a ser o amor de Deus concretamente na vida de alguém que precisa. Assim, quando o justo juiz vier separar ovelhas de cabritos, chamará você para a direita dele. E você já sabe, segundo o Evangelho, o que virá em seguida. Lembre que não é apenas o que se faz que é levado em conta no juízo, é também aquilo que não se faz. Lembrei isso ainda semana passada, ou já estão esquecidos? Que para ir para o inferno você não precisa fazer absolutamente nada, mas ir para o céu precisa amar como Jesus. Do contrário, quem não for todo amor nunca estará em Deus, que é amor. Nunca esqueçam disso. O reino de Cristo, portanto, se proclama diante do mundo não com pompas, não com fogos, não com riqueza. Esqueça as coroas de ouro, esqueça os mantos preciosos, esqueçam aqueles tronos de tirar o fôlego, esqueça tudo isso. Cristo é rei principalmente na cruz. E este rei espera que os súditos do seu reino ponham em prática a lei tal como ele viveu. É no pobre que você encontra o rei do universo. É no irmão necessitado que ele está ali. É ali que você terá a oportunidade de dizer para ele que faz parte do reino dele, porque aprendeu dele. Aprenda de Jesus. O resto será apenas consequência. Que ele olhe para nós com misericórdia, para que aprendendo dele, como viver a nova lei dele, participemos nós e mostremos ao mundo que somos parte também do reino dele. Assim, talvez tanta gente que ainda não conhece o Senhor, sabendo de nós e das motivações que nos levam a amar o próximo, especialmente o mais necessitado, vai, quem sabe, abrir a consciência e o coração para uma luz de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.